Muito boa noite. Quem tem razão nessa discussão do fura-teto no orçamento da nação? A situação, a posição. Muito prazer em te conhecer. Vamos fazer um breve comentário dessa situação em linguagem bem simples para você entender. Ao longo da minha vida, trabalhei vários anos exatamente a área de orçamento. Tinha que fazer licitações, planejar funcionamento da infraestrutura na indústria, na área militar, civil, na área aeronáutica, na área de telecomunicações, área de educação, enfim, em vários setores governamentais e também empresas. Então, a gente tem aí uma visão de quem está aqui, não está da política, e também não está lá no seu mercado, mas vamos começar a pensar que o mercado, que é quem é o mercado? Não é uma pessoa, o mercado são aqueles caras que ganham mais, o mercado é financeiro, enfim, ele vem antes das pessoas. O mercado começa com M e as pessoas vêm com P, então vem depois. Essa é a realidade do mundo inteiro. Em inglês também, marketing, vem antes de people, vem antes, né, de person, enfim, também vem antes de pessoas. Esse é o nosso capitalismo. Primeiro o mercado, depois as pessoas. Então, vamos aos fatos que a gente pode ver aqui. É o seguinte, essa discussão aí do 200 bilhões, 198 bilhões, né, do orçamento que está sendo pedido pelo governo federal, está causando um vários reboliço, porque no final quem paga a conta disso sou eu e é você. Bom, por que nós pagamos a conta, né? Bom, alguém tem que pagar a conta, porque o Estado tem que arrecadar, tem que ter imposto para pagar essa conta toda, e essa conta vem em cima de impostos para a gente. Bom, mas vamos pensar em duas coisas bem básicas para explicar a situação. Aqui, estou lendo no site da BBC Brasil, BBC News Brasil, está aqui no Instagram, e você pode buscar também na internet, algo realmente que é verdadeiro, né? No governo atual, que vai terminar agora em 2022, é, o orçamento foi estourado em 719 bilhões ao longo de 4 anos. Ou seja, em 4 anos, o orçamento foi estourado em 700, quase 800 bilhões de reais. Tá? Então, o que o governo pediu agora foi exatamente o mesmo que o outro governo pediu. Mas o outro governo teve uma série de coisas aí que foi pedindo e foi funcionando. Então, vamos ver as diferenças que está acontecendo. Bom, primeiro ponto. O governo que saiu é um governo totalmente focado, pelo menos, tinha ideia, né, o ministro, mas não conseguiu fazer. Tinha a ideia de que tudo tem que entregar na mão das empresas privadas, o Estado não tem que investir, tem que entregar na mão das empresas privadas, que elas vão investir, vão fazer o que é necessário, elas são mais eficientes, e a função do Estado é ficar com coisas mínimas, ou, na verdade, com quase nada, porque até a educação não teve investimento. Mas, então, a ideia da atual gestão, né, do ministro, do superministro da Economia, é que o Estado tem que ser liberal. Ele conseguiu fazer pouca coisa, mas essa é a visão dele. Tá? O governo está entrando, chamado de governo de esquerda, né, é um governo que tem outra visão também diferente, que o Estado tem que investir, tem que ter as empresas mais públicas, estatais, enfim, o Estado tem que estar mais mão guiando a economia, não só guiando, mas investindo, né? Você tem que, ao invés de entregar o Banco do Brasil, por exemplo, para a empresa, aí vai se entregar, vai para os grandões, vai para o Bradesco, vai para as empresas grandes. Ao invés de entregar Banco do Brasil, Petrobras, para as empresas é, nem é brasileira, vou entregar para as multinacionais, que é o que tem acontecido, mas vamos falar isso depois. Ao invés de entregar as empresas estatais para os entes privados, né, eles vão fortalecer mais. Isso é uma coisa que pouca gente vai comentar. Por quê? Né? Então, a reação está mais aí, escondida, que outras coisas. Tá? E o lado do atual governo, né, desculpa, do governo eleito, né, que vai assumir em janeiro, ter pedido 200 milhões é o seguinte: tem um livro chamado As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que inclusive estamos agora perto da Black Friday, ou Black Friday, como seja, e uma das coisas que se faz para eu vender pela metade do dobro do preço, a gente faz uma ancoragem. O que é uma ancoragem?
já sei que vai ter Black Fraud, já sei que vai ter Natal, já sei que vai ter Dia das Mães, já sei que tem aquelas datas que vende mais, né? Muito, muito mais, vende quase tudo. Então, fora desses períodos, os preços vão ser colocados 50%, o dobro do que eu posso ganhar, né? E aí, na época que eu vou é, fazer essas promoções, o preço vai sair exatamente aquele que é realmente que a empresa vai ganhar com o seu lucro, é, é o lucro que ela tem que fazer, é o preço real, vamos dizer assim, tá? Tem uma pequena redução, porque como você vai vender muito no curto espaço de tempo, você reduz até um pouco isso aí. Mas, na verdade, é isso que acontece, tá? A ancoragem é isso. Você faz uma conta, você vê todo o teu custo, enfim, você vê aí quanto vai ser seu lucro, tá? E você vai ter um preço. Então, você joga esse preço lá para cima, você ancora esse preço lá em cima, até porque tem uma outra coisa que é chamada dos gatilhos mentais, né? Ou seja, os gatilhos mentais são chamados acionamentos. Aquele que faz você comprar, que faz você ser persuadido, né, a fazer alguma coisa. E no caso é para comprar. Então, se a gente coloca uma coisa muito barata, barato é vagabundo, você não se interessa. Então, se a coisa for mais cara, você fala que aquele é bom, tá? Então, aí, o nosso querido governo que assumiu, ele fez uma ancoragem. Ele, na verdade, ele quer 150 bilhões, 160, 170, alguma coisa assim. O que ele fez? Se ele pedisse isso, o Congresso ia dar 100, aí não ia atender o interesse dele. Então, ele joga lá para cima, para 200, já teve uma conversa dessa, que seria 175, mas eles queriam 150, 140. Então, como eles já tinham sinalização que se pedisse 175 iam receber 100, eles fizeram, ancoraram lá em 200, né? E agora o Congresso vai dizer que vão receber 150. Então, eles vão acabar recebendo o que eles querem, na verdade. Tá? Esse é o primeiro ponto, é a lógica de quem está entrando. Né? Se ele sabe ou não, mas essa foi a lógica que eu pesquei aqui e todo estudo mostrava que primeiro eles queriam 150, até 175. Quando chutaram para cima, a lógica é essa. Bom, o governo está saindo, né, que hoje a situação vai virar oposição, tá? Essa lógica de privatização, por que eu tenho que fazer tudo para não deixar aprovar esse projeto, principalmente para os 4 anos de mandato, de dar um cheque em branco do governo investir, né? Porque tem que investir, na verdade, o governo tem que investir, e também de Bolsa Família, e também dos programas sociais, outros programas sociais além do Bolsa Família, e os investimentos na infraestrutura, no país, enfim, em educação, saúde. Não tinha nem dinheiro para ônibus escolar, não tinha dinheiro para merenda ano que vem. O orçamento que foi feito esse ano pelo governo atual. O governo atual fez um orçamento e ano que vem você tinha 400 mil reais para as crianças lá. Né? Esse ano, em outubro, no orçamento de 1 bilhão de reais para comprar de livros didáticos, está lá no Jornal da Cultura do dia 12 ou 13 de outubro, que eu assisti lá. Aí você vê a notícia, você vai lá, busca e confere, né? É uma série. Eles mostraram que do 1 bilhão do orçamento, o governo só tinha empenhado gasto, né, 250, ou seja, um quarto do valor. Em outubro, o livro tem que estar para as crianças agora, em janeiro tem que fazer licitação, enfim. Educação foi um massacre que foi feito desde 2016, né? Desde 2019 não, desde 2016. Então, a ótica do governo desde 2016 é de entregar o Estado para as mãos de tudo que é mãos liberais, de empresários, para eles governarem para ele. Só que o Brasil tem uma situação, a desigualdade social muito enorme, são meia dúzia de pessoas para tomar conta de tudo. Nós temos 4 bancos que tomam conta do sistema financeiro, os 5 maiores, 80% do mercado. Vamos lá, Itaú, Bradesco, Banco Brasil, Santander e a Caixa, né? Eles têm 80% do mercado, tá? Então, tudo que você privatiza vira monopólio privado. Caso lá da Petrobras, privatizou lá a transportadora de gás do Nordeste, está onde? Uma empresa francesa. Né? As privatizações no Brasil são para entregar para empresas estrangeiras ou para grandes grupos nacionais. Tá? Estou falando isso porque na Inglaterra, talvez o governo nem da direita nem da esquerda se percebeu, a privatização conduzida por Thatcher, que todos os economistas falam, ela fez isso para preços baratos, mas para que as empresas fossem
entregues para a população inglesa comprar e que o capital ficasse na Inglaterra. Ou seja, as condições de privatização que a Thatcher programou, que todo mundo fala, maravilhoso o que ela fez, mas eu me vi na Inglaterra. As empresas de telecomunicações da Inglaterra não são espanholas, como a nossa, não vou dizer o nome, não são da Itália, como a outra, né? Não são do, também não é do, né? As três maiores são mexicana, é claro, a TIM, que é italiana, e a Vivo, que é espanhola. Se a gente pegar aqui mercado, tá? Mercado grande, né? O Presunic, que não é um dos grandes, ele é chileno. A rede Pão de Açúcar, a rede Extra, Açaí, é do Cassinot, é francês. A rede do Carrefour, do Atacadão, é francês. Nem supermercado brasileiro. A TAM também é chilena, é a maior acionista. Então, nós estamos com duas empresas aéreas ainda nacionais. Tá? Então, assim, tudo está sendo levado para entregar para o exterior, é isso que tem acontecido, ou grandes grupos, e são monopólios. Então, você tem três empresas aéreas que dominam praticamente o mercado de aviação civil no Brasil, a ponto de você pagar uma passagem aérea Rio-São Paulo, R$ 1.200. Uma hora de voo. Né? Bom, então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui, que não vai ser comentado, né, pela mídia, por ninguém, que, primeiro ponto, o governo que está entrando, que hoje é a oposição, que será a situação, ele chutou para cima e inflou para obter pelo menos um pouco menos do que ele desejava. Tá? Ele não tem um plano realmente. E aí é que está o detalhe que a gente vai comentar. Né? Qual a diferença dos governos ditos de centro-direita, esse que é centro-esquerda, é o seguinte: as pessoas falam muito em fiscal. Fiscal é essa questão, né, de arrecadação, de tributo, tá? Que está associado às questões de governo. Né? E os governos de centro-direita, que querem privatizar, como o Fernando Henrique Cardoso, que não foi feita nenhuma contratação, praticamente órgão público não teve aumento, contratações, Petrobras foi esmagando para você destruindo, para entregar a empresa a preço barato e privatizar. A ideia é privatizar. Tá? Essa lógica funcionaria muito bem se nós tivéssemos concorrência no país, né? Concorrência que pudesse não ter esse monopólio privado, tá bom? E desde que eu me lembro aqui, a gente tinha, eu vivi lá em Pernambuco, lá tinha um centro de tecnologia da Eletrobras, né? Desenvolver tecnologia. Em Campinas também tinha o centro de tecnologia da Eletrobras. O Brasil estava lançando foguetes com base aérea de Alcântara, lançando foguetes aí para satélites, desenvolvendo a área espacial, tá? E, enfim, nós tínhamos todo um desenvolvimento de tecnologia nacional que estava crescendo. Tudo isso foi quebrado, né, com as privatizações. Não interessa as empresas que compram, principalmente estrangeiras, multinacionais, você desenvolver tecnologia no Brasil. Para quê? A gente vai comprar deles, certo? Então, findo esse pequeno comentário, é isso que a gente tem que colocar aqui, né? Porque o mercado está em alvoroço, saiu não sei quantos bilhões para ir lá para fora. Esse dinheiro é especulativo. O que é especulativo? É o dinheiro aquele dinheiro de curto prazo, né? O dinheiro que vem e está ali só ganhando dinheiro agora, não é um dinheiro de longo prazo. Tá? Por que isso? Com essa crise mundial de guerra com a Rússia, com a Ucrânia, isso aumentou muito os preços do petróleo no mundo inteiro. Por isso que os países estão com inflação maior do que o Brasil, eles dependem muito de petróleo derivado, principalmente de gás natural, que aumentou muito, 5 vezes mais. Tá? A ponto de, na Inglaterra, eles estavam estimando, e aí conseguiram reverter, se o preço não baixasse, o custo da pessoa numa residência para pagar o gás seria mais caro que o próprio aluguel. Olha só, eu pagava 535 libras na Inglaterra para residir. Imagina você pagar 535 libras para residir, tá? E você pagar o gás mais caro que isso. Era o que estava. Né? Então, a inflação subiu muito. Então, assim, quando tem situação de crise internacional, como está ocorrendo agora, crise de guerras, conflitos, enfim, o dólar sobe. Então, os investidores que tiraram não sei quantos milhões que saíram para o exterior, é porque aqui no Brasil você tem uma taxa de juros tem 13,75% ao ano, então é a maior taxa de juros real do mundo. O que é juros real?
13,75 menos a inflação, que está dando na faixa aí de 7, 8, quase 8, né? Então, você tem um juro real de 5 e pouco ao ano. Nos países desenvolvidos, então vamos pegar o caso aí, Estados Unidos, tá? A taxa que é chamada Selic aqui, né? A taxa que o governo paga para os seus credores, inclusive o Brasil é credor dos Estados Unidos, pouca gente sabia isso, o Brasil tem lá quase 320 bilhões de dólares de crédito internacional. O Brasil e os países que detêm título americano, a taxa está em 3,75, quase 4, né? Agora aumentou, mas vamos dizer na faixa de 4, tá? E a inflação está na faixa lá de 8,9. Eles estão com a coisa chamada juros negativos. Ou seja, você bota dinheiro para tirar menos. Por quê? E quando você bota o dinheiro lá na taxa de juros dele, você recebe menos do que a inflação dos Estados Unidos. Então, aqui é o melhor porto seguro para ganhar dinheiro. Só que, o que o investidor vai fazer? Bom, o presidente está entrando, você vai privatizar, você vai botar o mercado qualquer, você vai botar o presidente, você vai fazer não vai fazer esse dinheiro aí, não vai financiar as empresas públicas, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro privatizando, tá? Então, se eu botar um cheque em branco para você gastar não sei quantos bilhões, injetar dinheiro na economia, fortalecer o Estado, fazer crescer a Petrobras, Banco Brasil, fazer crescer, enfim, a economia, aí fica difícil eu destruir se eu comprar. Então, isso aí é melhor eu fazer uma turbulência agora, em pouco tempo, do que eu vou perder em muito mais longos anos. Isso é uma lógica, né, de defender o céu que quase ninguém fala. Por que estamos falando isso? Lá em São Paulo, o governador entrou, São Paulo, Tarcísio de Freitas, tá? E já tem um projeto na Assembleia Legislativa para aumentar o salário do governador e dos assessores da Assembleia em 50%. Mas ninguém comenta. Ao longo desse governo também federal, os salários dos servidores de maior nível foram aumentados por outros meios, promoções, enfim, criaram sérios artifícios para aumentar esses salários, né? Um dos casos foi dos advogados gerais da União, que o governo teve até que recuar. Promoveu ali uma promoção assim, relâmpago, várias pessoas, né, para aumentar o salário. No caso, em 2020, o próprio ministro da Fazenda, da Economia, no caso, né, Paulo Guedes, ele fez lá uma minuta e ele permitiu que quem tivesse salário do governo e a aposentadoria pudesse acumular. Então, com isso, general, vice-presidente, general, lá já da reserva, ganha lá o salário dele lá de 30 e tantos mil. Ele pôde acumular o dele da reserva com o de vice-presidente. O salário vai lá para cima. E com isso aí, o presidente da Petrobras, que era general, estava ganhando 300 mil, acumular o salário dele de militar com o salário de presidente da Petrobras, Eletrobras, por aí vai. Então, houve aumentos absurdos para a camada de cima e embaixo não teve nada, porque desde 2016 o salário mínimo passou a aumentar menos que, assim, teve menos que a inflação, né? Passou a ter menos ganho real. Isso que eu queria comentar aqui, né, para a gente ter um pouco de noção dessas coisas, que qual é a diferença entre o governo no Brasil, a direita e a esquerda, enfim. O governo, como Fernando Henrique, vamos pegar casos que já aconteceram, né? O governo Fernando Henrique não fez planejamento de energia. O que houve? Apagão. O governo sabia que tinha que investir em energia. As empresas não vão investir em longo prazo, mas deixou, quer privatizar, tinha que deixar sem investimento para privatizar as empresas. Em 2001, aconteceu o apagão. A energia mais cara é aquela que você não tem, tá? Então, o governo não, entre aspas, não contava com aquela seca, enfim, mas não fez o investimento que tinha que ter sido feito na época. Teve o apagão. Quando entrou o governo em 2003, que está voltando agora, que é o governo Lula, passou a fazer mais investimento. O governo passou a investir na economia, né? O próprio governo isolou da economia. Bom, eles investem mal. Investem mal, tá? Não tem números, não tem índice, não tem dados. Claro que da direita também não tem muito, não, mas são um pouco melhores. O que eu posso dizer sobre isso? O governo focou muito na parte energética, não faltou energia realmente.
teve planejamento, mas teve as fontes alternativas. Você só ouve falar em eólica e solar, dá até para rimar, e deixaram de lado o agronegócio, que é o maior potencial de energia no Brasil, que os países lá fora usam. O que é o agronegócio? É você produzir energia lá do bagaço da cana, é você produzir energia da casca do arroz, é você produzir energia a partir dos resíduos agrícolas. E uma vantagem disso, a energia eólica e solar está muito concentrada no Nordeste do Brasil. Então, você tem que trazer o centro de carga, ou seja, mais de 60% do consumo nacional está aqui nesse eixo aqui, Sudeste, Centro-Oeste e aqui Sul-Sudeste, né? Então, a gente está aqui concentrado a energia aqui. É onde você tem muito mais produção agrária para você gerar energia. Você está mais perto do centro de carga. Ponto. Transmissão de energia, distância, perda. Esse ponto. Segundo, segurança nacional. Você tem que trazer linha, tem que trazer, né, a energia de lá para cá. Tá? Então, também afeta a segurança. Terceiro ponto, né? Energia solar e eólica são intermitentes, depende do sol e do vento. Mudanças climáticas, enfim, afetam instantaneamente. Porque a agropecuária também. Em parte, sim e não. Porque a biomassa eu posso estocar, posso guardar ela. Tá? E é isso que acontece. Você armazena lá, seca, enfim. A energia do vento é ali, é instantânea. Do solar também. Para armazenar é muito caro. Tá? E a biomassa, você consegue estocar a biomassa, se você precisar guardar a massa, o combustível, né, que vai queimar. Tá? E outra coisa, está sendo jogado fora, porque não está tendo investimento. Né? Então, a gente teria. Então, o governo fez planejamento, mas fez mau planejamento. Porque, por questões. Eu trabalhei nessa área, mas tem questões aí de, enfim, interesses, atritos, mas tinha que focar nisso. Aproveitar esse potencial energético. Então, mostra que o governo, que é de esquerda, faz planejamento, mas faz mal feito. Investiu em educação, mas eficiência baixa. O da direita não investe em educação. Infelizmente, a regra é o seguinte: é melhor investir mal do que não investir. Isso é a realidade. Tá? E o governo atual parece que está repetindo o mesmo quadro. Para fechar, vamos falar o seguinte: né? Eu trabalhei a vida inteira, desde os meus. Que eu comecei como técnico, lá, 17 anos, mais de 30 anos aí vivendo, depois técnico, engenheiro, na área de eficiência e qualidade. E o Brasil é lastimável. O Brasil, em nível de eficiência, é lanterninha entre os países do mundo. Tá? Para ter ideia, a gente tem aí, Brasil, tá? As perdas, a gente bate aí perdas, né? Se chama de água, chegava a 40%. Vamos botar na faixa de 20 a 30%. Né? Eletricidade, só o sistema elétrico, as perdas na rede lá em cima, é 18%. Em média, nós temos perda de 20 a 30%. Vamos botar na casa de 30%. Falando de sistema elétrico, águas, desperdício de alimentos do campo até chegar à sua mesa, também chega a mais de 50%. Então, nós temos um Brasil que joga fora tudo. As pessoas vão ali, deixam aqui a televisão ligada, a luz, enfim. Só vou ali e volta. É a cultura. Só cortando os desperdícios, sobra muito mais do que 200 bilhões para o governo investir, para investir em Bolsa Família. E, além disso, nós temos aí outra questão, que é o seguinte: o mercado não fala. Mas em termos de chamada de desoneração, o que é desoneração? Desoneração é aquele dinheiro que o governo deixa de arrecadar das empresas para incentivar, para dizer que vai criar mais emprego, vai desenvolver tecnologia, enfim, não arrecada imposto, tá? Quase 500 bilhões. Ou seja, o mercado não grita quando o governo dá 500 bilhões para as empresas, porque tem justificativa, enfim. E o governo faz mal isso. O que faz mal? Mais um exemplo. Quem inventou essa tal de Zona Franca de Manaus para construir eletrônico lá no meio da floresta? Tem incentivo para isso. E tudo lá não tem tecnologia nenhuma. Vem de fora, monta ali, e aí tem o custo do avião, aí paga o frete barato,
e não tem imposto, não recolhe, e o governo está dando incentivo. Eu estou pagando essa conta, você também. Eólico solar também. É uma tecnologia estrangeira, estrangeira. Eólico solar. Nós não dominamos a tecnologia de conversão, porque a energia eólica solar, ela gera energia em corrente contínua, o sistema é corrente alternada. No meio, eu tenho que ter um conversor de energia. Esse conversor é a tecnologia importada que o Brasil não domina. Está vendo a guerra que está acontecendo na Ucrânia? Que faltou módulos de injeção eletrônica para produzir carros. Quem está na área soube disso que aconteceu. As indústrias tiveram problemas de fabricação de carro com a questão durante a pandemia, não foi com a guerra, tá? Durante a pandemia, como parou a produção de carros, os semicondutores, materiais, essas coisas de materiais eletrônicos, não vou entrar nesse detalhe, eles foram direcionados para áreas de computadores, porque cresceu muito comprar computador, equipamento eletrônico. Né? E aí, quando a indústria voltou, não tinha. Parou, os caras fizeram contratos e não tinha. O Brasil não tem essa tecnologia. O dia que tiver uma guerra mesmo séria, e quem domina essa tecnologia de conversores são os países da Europa. Taiwan é um dos líderes nessa área de fazer o semicondutor, enfim, e também a produção é feita nos países dos Estados Unidos, Europa. Hein? O Brasil para. Já o agronegócio é máquina, é motor, a gente chama de, não vou entrar em questões elétricas, mas tecnologia que o Brasil domina. O Brasil domina a tecnologia. Tá? É como a usina hidrelétrica. Então, essas questões, os nossos queridos políticos, inclusive militares de alto padrão, não pensam na defesa nacional, na tecnologia nacional e na integridade do país para manter a energia. Nós estamos botando. E as pessoas que só entendem de meio ambiente, ambientalista, que não sabe o que é engenharia elétrica, que não sabe o que é uma turbina, acha que energia solar, energia eólica é igual a energia gerada por hidrelétrica, que é igual a energia gerada por uma planta de cana. E não é, é muito inferior, tanto em termos de estabilidade, que eu falei, quer dizer, variabilidade, segurança energética, mas de energia, de conteúdo gerado. Então, só para ter ideia básica, aí a média lá da eólica, da solar, é 30%, 40%, está chegando, se chegar muito, quando o último, nos 5 anos atrás que eu estava vendo, estava em 33%, 34% da geração de energia. Né? Então, assim, média, né? Energia média gerada. Então, é muito baixo o negócio. E variável. E é uma tecnologia que o Brasil não domina. E o Brasil está dando o quê? Pagando, dando incentivo. São pessoas ricas que têm dinheiro, que botam energia solar nas suas casas, painéis, param, aí deixa de pagar energia, né? Ele bota o painel, é subsidiado pelo governo. Eu estou subsidiando as pessoas mais ricas. O governo não parou para pensar isso ainda. Então, esses vários contextos que nós estamos vivendo, que eu digo que é o planejamento mal feito, porque tem muito economista, muito político e não tem mais técnico no país. Os técnicos estão todos embora. Como eu parei da aula, a gente parou de dar aula, parou de fazer tudo, e os outros foram embora. Tá? Então, espero que eu possa ter contribuído para a gente poder entender isso, a lógica de quem é dito, né, mais de direita, quer entregar tudo para a mão das empresas privadas, e elas vão entrar só para chegar aqui, fazer o monopólio, comer o máximo que podem para eles, óbvio, né? Em 2016, por exemplo, foi feito não só o teto de gasto, o que o teto de gasto fez? Cortou investimento em educação e saúde, foi isso que fez o teto de gasto. E ainda fez mais uma coisa, fizeram aquela legislação trabalhista para cortar os direitos dos trabalhadores, porque é peso para as empresas, né? Bota o trabalhador para ser MEI, para ser não sei o quê, tira direito trabalhista. Só foi feito isso até agora. Essa é a lógica da empresa privada. Achatar o máximo possível. E isso é grave para os nossos políticos e quem acha que isso é bom, porque é o seguinte: a Alemanha, lá no nazismo, passou por isso. Eu falei duas coisas aqui. A Alemanha, ela se recuperou da Primeira Guerra Mundial e ela dependia muito do mercado externo. Então, eles começaram a produzir, eles dependiam muito de exportar, e mercado interno fraco. Aconteceu a crise lá em 1930, Estados Unidos, a crise lá da Bolsa, enfim, o mundo entrou na crise, enfim, e os países, com isso,
principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, opa, tem que aqui fortalecer o mercado interno, fechar, né? E aí começou a ter essa questão. A Alemanha começou a ter problemas de exportar. Então, o fluxo de dinheiro que entrava para eles começou a ter problemas sérios para eles. Isso aí entrou numa crise que levou acabou isso aí resultando, foi um dos fatores, né, que levou ao crescimento do nazismo. O fato da Alemanha deixar de cuidar do mercado interno e depender lá de exportar. Então, eu estou aqui, meia dúzia de ricos está ganhando dinheiro, que a situação no Brasil hoje é o quê? Ministro da Superministro da Economia, o dólar foi mantido em valores altos, porque ele tem investimento lá, está aprovado aí nas Ilhas Caimã, enfim, em dólares. Quanto mais dólar, mais ele ganha dinheiro, né? Então, o Brasil, com meia dúzia de bilionários e bilionários, agronegócio exportando, todo mundo ganhando dinheiro, beleza, está ótimo para eles. Só que o mundo nessa crise agora a gente viu, e quando entrar numa crise, que os Estados Unidos já estão criando protecionismo, os países europeus, enfim, os países, esse negócio de globalização foi ótimo, mas agora estão falando, não, a China cresceu, nós temos que barrerar a China. Para embarrear a China, todo mundo tem que fechar o mercado. O Brasil vai ter problemas. Os ricaços que faturam bilhões com exportações, enfim, vão ter problemas também. Não vai ser só o pobre, não. Então, o que vai acontecer com a questão do Bolsa Família? Realmente aqui para deixar um comentário que eu passei batido, tá? Eu vi agora no jornal falando o seguinte, os economistas que fizeram o plano real, enfim, todo mundo falando, que comparando, né, que é igual a família. Se você extrapola o teto, você vai ter problemas depois dos juros, enfim, da dívida, vai entrar na inadimplência, vai entrar em insolvência. Tem diferenças muito sensíveis em relação ao gasto do governo e das famílias. Primeiro, é o seguinte: a família não pode determinar qual é a taxa de juros que ela vai comprar. Então, eu vou lá me endividar, eu fico com uma dívida muito alta. Aí eu vou pegar empréstimo, o banco vai analisar meu crédito, minha dívida, enfim, ele vai me cobrar uma taxa de juros. Eu não defino, é o banco que define. O governo não. É ele que define a taxa de juros. O Banco Central define a Selic. Essa Selic é isso, a taxa de juros. O que é a taxa de juros? É o dinheiro que o governo vai pagar para pegar dinheiro emprestado. Então, primeira coisa, o governo é que define a taxa que ele vai emprestar. Não é quem empresta para ele que define. Segundo ponto, quando o governo injeta esse gasto na economia, que é chamado gasto, boa parte dele realmente, o presidente aí tem razão, é investimento. Então, vai ser investimento no quê? Lá antes do Bolsa Família, e quando se falou que o salário mínimo ia aumentar acima da inflação, vai estourar, vai quebrar. Não quebrou. O Brasil cresceu, evoluiu. Por quê? Porque quando a família ela entra em dívida e vai crescendo a dívida, ela está gastando. Quando o governo entra em dívida para fazer Bolsa Família, para fazer projeto social, para fazer obra, para fazer investimentos, ele está o quê? Ativando a economia. Então, aquele cara que está lá largado, que está lá sem comer, que está na rua, que tem 33 milhões de pessoas, ele vai passar a comer, vai passar a comprar. O cara que está no Bolsa Família passando fome vai passar a comprar. Quando eu vou fazer obras aí enfim, construir prédios, vai começar a contratar gente. Opa, eu vou começar a criar novos consumidores. E tudo que está quebrado, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, no centro, está muito quebrado, você volta a ativar a economia. Então, quando o Estado injeta dinheiro nas pessoas, né? Nas pessoas, não nas empresas, elas voltaram a comprar, porque o Estado hoje injetou dinheiro nas empresas. As empresas arrecadaram esse dinheiro e ficaram para elas. Quer exemplo? Ford. Teve isenção fiscal para investir em melhoria, tecnologia, ganharam lá do Estado de São Paulo. Fechou a fábrica, foi embora, disse que não estava tendo prejuízo, demitiu todo mundo e acabou. Por isso que eu estou falando, ficar para eles. Agora você botou o dinheiro nas pessoas. Bolsa Família, projeto social, que seja, na economia, para criar emprego na construção civil. Esse cara vai consumir aqui. Você vai voltar a ativar a economia. Ativando a economia, o Estado volta a arrecadar mais. Muito simples. Isso aí é muito simples. Tá? Os economistas não pensam nisso. Terceiro ponto, né, que a gente está falando aqui é o seguinte, né? Então, ativa a economia, e o terceiro é que o governo volta a arrecadar. O dinheiro volta para o governo.
Então, na fase inicial, você cria toda uma turbulência, mas em questões de algum pouco tempo, né, muitos anos não, tá? Em menos de um ano, isso já está reativado. E é essa grande preocupação dos liberais, tá? Que aconteceu, mesmo que aconteceu lá atrás, que eles falam de repetir a história, enfim, isso aí tem uma tabalela. A questão é que o governo realmente ele é gastão como nós. E é gastão e ele gasta em coisas que não tem conta, não tem números. Eles vão focar em coisas erradas. Por exemplo, eles falam que ficam focando em tem que assinar carteira, não sei o quê, revogar a revogação da lei trabalhista, que é revogar a lei trabalhista. Não é isso que vai melhorar a situação. É educação. Eles erraram. Eles investiram bem, eles investiram em educação, ainda que mal, mas investiram. As empregadas domésticas fizeram faculdade, as pessoas melhoraram de vida, e aí as pessoas não aceitaram mais trabalhar sem carteira assinada. E pouca gente sabe disso, né? Quando a gente tem nível de desemprego, lá em 2003, das pessoas ditas como empregada, 44% não tinham carteira assinada. Era o cozinheiro do restaurante, era o motorista lá da Cristiane Brasil, que teve um processo, né? Não tinha carteira assinada, empregada doméstica, empregado, mas sem carteira assinada, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha nada. Era o empregado que estava lá, né? O que é desempregado? É aquela pessoa que está procurando emprego. Não é que está com carteira, não é isso. Desempregado é o cara que está procurando emprego. Se ele desiste de procurar emprego, ele vira desalentado, tá? Então, esse número foi baixando de 44 até 32 em 2012. Foi na faixa de 1% ao ano, né? E as pessoas passaram a assinar. E as pessoas não vão recordar que é por isso que a inflação se mantinha alta, porque quando eu tenho pessoas que melhorou a qualidade de educação, melhorou o emprego delas, elas passam a comprar, a consumir, não vai baixar a inflação. Elas estão consumindo, as pessoas estão melhorando de vida. E elas também vão inflar, porque elas vão querer salários melhores, posições melhores. O restaurante vai aumentar a comida, porque agora não pode deixar o cozinheiro sem carteira assinada, porque ele não vai aceitar mais, porque como aquele cara que era cozinheiro antes estudou, foi para outra coisa, agora tem dificuldade de contratar cozinheiro. O que vai entrar não vai aceitar mais sem carteira assinada. E aí você mantém a inflação alta por causa disso. Mas estamos na faixa de 6, 7% do Estado, né? Bom, então é isso, para a gente ter ideia aqui, tá? Bem simples. E essa história aí de que vai quebrar a economia, não sei o quê, eles vão quebrar a cara de novo, porque assim, infelizmente, se o governo não mudar a sua lógica, eles podem me chamar lá que eu dou um jeito neles, né? Porque todo lugar que eu cheguei no governo federal, eu cheguei uma unidade lá que eu trabalhei, cheguei lá, vi a conta de energia, olhei para a conta e falei, está errado. Mas está errado, está errado. Então. Cara, 6 meses sem pagar energia elétrica para a concessionária. Na unidade que eu trabalhava, eu saí de lá 3 meses depois da conta de telecomunicações multiplicou por 300%. 3 vezes mais. Né? A conta de energia elétrica quase dobrou. Não tem controle no lugar nenhum. Alguém tem que controlar o negócio, não tem controle. Tá? O governo não tem controle. Isso acontece muito em empresa pública. As pessoas não sabem ler uma conta de tarifa de energia. Eu chegava numa unidade que está tudo desligado de manhã o ar-condicionado, porque aí não tem dinheiro, aí quebrou mesmo. Eu falei, ó, vamos ligar todos os ar-condicionados e vai pagar menos. E o cara ficou doido como? Só mexer no contrato, as coisinhas ali, que eram questões regulatórias, e ficou ligado ao ar-condicionado e a conta baixou. Na época, lá em 2000, era R$ 35.000 a conta por mês, a conta baixou 5.000, ligando todos os ar-condicionados, e ele pagava 35 com o ar-condicionado desligado. Né? Então, essas coisas o governo não sabe fazer. E eficiência, a besteira de se falar que tem que manter a floresta em pé, não sei o quê. Por que é besteira? Árvore é bom para CO2, eu trabalho na área de sustentabilidade, de energia, mas a cana-de-açúcar é um exemplo vivo. Manter floresta é importante, mas você não tem que necessariamente manter a floresta lá toda intacta. Você pode fazer uma usina termoelétrica de uma floresta plantada. O que interessa é a regeneração. Você planta, por que diz que a cana-de-açúcar é emissão zero? Você planta a cana, ela cresce. Quando a árvore cresce, a biomassa cresce, ela precisa captar CO2. Ela capta CO2 e aí vira biomassa. Como ela capta esse CO2 do ambiente, que nós estamos poluindo com nossos
fumacê, nossos carros, nosso, enfim, o que a gente faz aí, as nossas compras de Black Fraud, isso aumenta a emissão de CO2, né? A planta que está crescendo capta isso. Quando você corta ela e você queima o quê? No álcool do carro, queima na produção para fazer o celular que a gente quer fazer, para a fábrica, enfim, você libera o CO2. É isso que interessa. A diferença do que aquela planta captou e o que ela emitiu é zero. Na verdade, não é zero, né? Porque no processo da cana, você usa trator com diesel, você usa vários processos que não é zero, então, mas é muito menor. Então, mesmo na floresta, quando você mantém a floresta em pé, só em pé, ela cresceu, está lá, ela não vai captar tanto CO2 mais. Já está grande, vai captar pouco. Então, em muitas situações também, a gente vai trabalhar a floresta, a gente tem que fazer o desviar. Não é destruir tudo, óbvio. Você vai replantar, você vai crescer, você vai fazer. Já tive um projeto que eu trabalhei nisso. Né? A gente fazer floresta na Amazônia, queimando madeira, gerar energia sustentável, poder gerar renda para as comunidades lá carentes, tá? Fazendo floresta térmica na Amazônia. Então, tem tudo isso aí e o governo realmente não tem dados. Se ele quiser, me chama que a gente tem dados de tudo para eles. De mais de 20 anos de projeto que a gente fez para a PNUD, para a órgão das Nações Unidas, para o Banco Mundial, para a Organização dos Estados Americanos, para o próprio governo, na área de infraestrutura, na área de transporte, na área de geração de energia, de biomassa por lixo, resíduos, enfim, transporte urbano, energia elétrica, mostrando os prejuízos absurdos que o Brasil joga fora. E eu falo isso porque eu fui para a Alemanha em 2009, a Alemanha me levou para lá, selecionou dentre pessoas do mundo, graças a me inscrevi, eles me selecionaram. Lá eu vi isso, como é que a Alemanha aproveita tudo. O esgoto gera energia elétrica. E o nosso esgoto aqui vai para onde? O nosso lixo é enterrado. Na Alemanha e na Europa, tudo aproveitado para gerar energia. E eu aprendi isso lá com eles. Um abraço a quem gosta de abraço. Um beijo para quem gosta de beijo. Que possamos mudar esse país. Eu vou cobrar caro para o governo, porque assim, ao longo das empresas que eu trabalhei, inclusive empresas privadas, né, quase ninguém tem esse foco em eficiência e qualidade. Né? Eficiência e qualidade. O governo, quando descobrir que energia eólica, além de não ser essa maravilha toda que eles pensam, é só eles entrarem no balanço energético nacional, eles vão ver que a perda do sistema elétrico não caiu, só aumenta. Que estão investindo em pessoas que são ricas, elas que podem comprar, botar painel solar, ter o subsídio todinho, pagar a tarifa quase zero depois. Né? E o dinheiro é subsidiado pelo governo, que é aqueles 500 bilhões que a gente está calculando, né, de subsídio, tá? E o governo não tem dinheiro para investir no Bolsa Família, tem que pedir mais orçamento. E o governo que está entrando, realmente ele pensou só em gastar. Ele não olha onde é que ele pode estar jogando dinheiro fora.